E aí, aqui é o Node, imagine só, você precisará usar todo o seu poder supremo para invocar uma fruta lendária que jamais foi vista no mundo dos demônios. Galera, estamos de volta com o anime Welcome to Demon School, terceira temporada, episódios 16, 17 e 18. O quarto e último dia do Festival da Colheita tem início. Asmodeus entrou na frente de seus amigos para defendê-los. Porém, o seu ataque flamejante contra Orobas resultou em sua eliminação do evento. Afinal, as regras proíbem que os alunos lutem entre si. O Demônio das Ilusões comemora por ter eliminado mais um desajustado. Ele afirma que o Garoto Prodígio era o participante mais próximo de conquistar o título de candidato a Rei dos Demônios. Mas a sua atitude inconsequente causou a sua própria eliminação. Asmodeus, ao ouvir essas palavras, se aproxima de Orobas e desfere outro ataque de fogo em sua direção. O Demônio das Ilusões cai ferido no chão, e o Garoto Prodígio afirma que não tem nenhum arrependimento por ter agido dessa forma. Ele diz que sua principal ambição é se tornar a lança de Iruma. Além disso, Asmodeus o adverte: se ele ousar a ferir Iruma ou qualquer outro estudante da Sala dos Desajustados, pagará o preço com sua própria vida. Em seguida, o professor Balan utiliza um demônio comunicador e pede para o seu aluno se dirigir até a tenda dos desclassificados. O garoto ouve o anúncio, mas antes de sair da competição, é questionado por Clara e Iruma. Asmodeus os conforta, dizendo que fez a coisa certa e acredita que o melhor participante para receber o título de Jovem Rei Demônio seja Iruma. O Garoto Prodígio também lembra que já está no rank 4, então continuaria a frequentar a Royal One. Clara diz que é a primeira vez em muito tempo que os três estão reunidos novamente. Asmodeus concorda e fala para os seus amigos que após o término do festival, irão comemorar juntos em sua casa. Assim, o Garoto Prodígio caminha para a tenda dos desclassificados e deposita em Iruma toda a sua esperança. Logo em seguida, Shax sai de uma das moitas e diz estar emocionado com o reencontro do trio. Ele fica feliz por ver Clara novamente e se despede das bestas mágicas que os ajudaram em nome de Keroli. Shax então fala para o seu amigo que devem recuperar o Vaso do Fim, que estava nas mãos de Orobas. Porém, os desajustados percebem que o Demônio das Ilusões havia desaparecido. Orobas foi salvo por seu fiel companheiro e agora ambos seguem o caminho pela floresta. Ocho carrega seu aliado para um local seguro, mas Orobas afirma que seu corpo possui muitos ferimentos devido aos ataques de Asmodeus. Por esse motivo, ele não poderia continuar sua caça pelos outros ingredientes. Ocho toma uma atitude drástica e entrega todos os itens raros que conseguiu para Orobas. As frutas guardadas por ele têm o mesmo valor de um monstro nível chefão. O demônio faz tudo isso para garantir que seu aliado não perca para os desajustados. Shax informa que sem o Vaso do Fim, a semente do começo não iria se desenvolver e assim não obteriam a Legend Leaf. Iruma pede que seu amigo tente rastrear a localização de Orobas, mas ele responde que já não possui energia suficiente para utilizar sua habilidade. O protagonista pensa sobre a situação crítica que se encontra. Ele fala que de forma alguma podem desistir e que vai encontrar o Demônio das Ilusões a todo custo. Afinal, seus amigos confiaram nele e depositaram todas as fichas em sua vitória. No entanto, o garoto não consegue sair do lugar devido ao ferimento em sua perna, e isso acaba deixando sua situação ainda pior. Nesse instante, um instrutor surge dos arbustos e rapidamente os desajustados retomam suas posturas e afirmam que não vão desistir. Entretanto, o instrutor afirma que não deixaria o Demônio das Ilusões ganhar o festival, pois ele até pode enganar seus adversários, mas em algum momento seria enganado por deixar sua guarda baixa. Nesse momento, o instrutor revela sua verdadeira identidade. Aquele se tratava de Alik'r, que utilizou suas habilidades para assumir a aparência de um examinador, e assim tomou para si o Vaso do Fim quando Orobas foi até o seu posto para trocar por pontos. Todos os eliminados estavam assistindo aquela cena e vibram de comemoração quando ele devolve o objeto mágico para Iruma. É então revelado que o plano de vingança contra Orobas já havia iniciado alguns dias atrás. No segundo dia do festival, a dupla de desajustados caminhava para a tenda dos desclassificados após a eliminação de Jazz. Alik'r também entrou no local, pois não haviam regras que o proibissem de fazer isso.
Mesmo com a derrota de Jazz, Alik'r ainda estava participando do festival, pois o evento é uma avaliação individual no fim das contas. Naquele dia, os desajustados recuperaram suas forças e reuniram o máximo de informações possíveis para atrapalhar Orobas. No início do terceiro dia, os desajustados foram capazes de criar um pequeno robô espião. Jazz conseguiu monitorar a movimentação do demônio ilusionista pela câmera. E por fim, Orobas entregou o vaso do fim para Alik'r, que estava disfarçado de instrutor. Jazz concluiu que após roubar o vaso do fim, Orobas iria atrás da semente do começo, e provavelmente Iruma seria o seu próximo alvo. Sendo assim, ele informou a situação para Alik'r, e rapidamente o garoto explicou toda a situação para Asmodeus, que ao saber da notícia correu em direção a Iruma para protegê-lo. Todo esse plano resultou no presente momento. Alik'r entrega o objeto sagrado nas mãos do protagonista e diz a ele que aquilo é um presente. Iruma e Shax se assustam com aquela atitude, mas Alik'r responde que não faria sentido ficar com aquele item. A sua vitória só valeria a pena se ganhasse em dupla, e por isso deposita todo o seu desejo para que Shax e Iruma ganhem o Festival da Colheita. A Mary assistia diariamente todo o plano da dupla de desajustados e fica impressionada, pois mesmo Jazz sendo eliminado, ele não desistiu de seu objetivo. A sua inteligência e perseverança foram essenciais para que conseguisse concluir o plano. A presidente do conselho estudantil ainda afirma que o ganhador do título de Jovem Rei Demônio será alguém da turma dos desajustados, pois eles foram os alunos que mais evoluíram durante todo o festival. Na floresta, Sabinok se junta aos irmãos Androalphos para entregar seus respectivos pontos em um posto de troca, mas o garoto valentão não suporta o cansaço e a falta de sono que teve ao longo dos 4 dias. Em razão disso, ele cai no chão e apaga de exaustão. Por fim, Sabinok encerra sua atividade no Festival da Colheita com 46.500 pontos. Nero e Ichiro também possuem uma boa pontuação, ambos com 37.100 pontos. Longe daquele local, a guerra pelo Castelo da Floresta ainda estava ocorrendo. Gap e todos os seus companheiros defendiam bravamente a invasão das bestas mágicas. Keroli recebe a informação que o grupo inimigo foi capaz até mesmo de enfrentar 2 monstros do nível chefe e ainda continuavam de pé. A garota tem em mente que não terá pontos suficientes para ganhar o festival, apenas com as oferendas que recebeu. Ela começa a pensar em desistir do seu plano, mas uma das bestas mágicas lhe diz algo muito importante. A criatura afirma que Keroli foi a única que tratou seu exército como subordinados leais e não os viu como simples ingredientes. E por esse motivo, o monstrengo pede que a rainha ofereça todos os seus servos em troca de pontos. Keroli se emociona ao ouvir essas palavras, mas responde que não importa o quanto ela brilhe, não será nada sem os seus fãs. Por esse motivo, não poderia fazer isso. A garota gera uma enorme comoção e mantém seus 36.800 pontos. Caim e Elisabetta se comovem com a cena de gratidão e continuam respectivamente com 22.500 pontos e 20.700 pontos. Os estudantes, ao observarem aquilo, comemoram, pois resistiram bravamente até o último momento, ganhando a guerra contra as bestas mágicas. No castelo, todos se reúnem e decidem entregar seus pontos para a dupla de desajustados. Eles afirmam que conseguiram ficar no festival até o último dia, graças à ajuda de Gap e Agares. Nesse local, eles viveram como uma família e, em troca daquela experiência inesquecível, decidiram entregar seus pontos como forma de agradecimento. Sendo assim, Gap e Agares ficam com parte dos itens para si e fazem uma grande refeição para todos com os ingredientes restantes. A dupla de desajustados chega ao 4º dia possuindo cerca de 32.300 pontos para cada. Alik'r, após concluir sua missão, retorna para a tenda dos desclassificados com seus 12.800 pontos. Enquanto isso, Iruma e Shax se preparam para gerar a Legend Leaf, com o vaso do fim e a semente do começo. Restando apenas algumas horas para o fim do festival, a dupla de desajustados coloca a semente dentro do vaso, mas absolutamente nada acontece. Shax pensa por alguns minutos e lembra que a professora Suzy foi a responsável por criar toda aquela floresta. Por esse motivo, deveria colocar em prática os conhecimentos que ela os ensinou durante o ano letivo. Shax
Shaxx recorda que durante a sua primeira aula de botânica, a professora ensinou a forma correta para fazer uma semente germinar. Ela explica aos seus alunos que devem primeiramente estender sua mão sobre a semente e dizer Quan Quan. E dessa forma, a semente irá germinar de forma instantânea. Shaxx coloca seus conhecimentos em prática e repete o procedimento explicado por sua professora. No entanto, nada acontece. O garoto se sente frustrado por não ter obtido sucesso. Porém, nesse mesmo instante, Nafra utiliza um regador para derramar um pouco de água sobre a semente. Então, um brilho intenso começa a ser emitido do objeto. Poucos segundos depois, toda a luz desaparece. Shaxx e Iruma se unem para proferir o feitiço com mais intensidade. Porém, a dupla não consegue conjurar a magia com a energia necessária, já que ambos estão praticamente esgotados. O protagonista tenta aumentar a potência da força mágica do seu anel, mas Alikerd surge em seu ombro e lhe diz que será impossível fazer isso. O demônio das sombras revela que seu armazenamento de energia está se esgotando. Alikerd explica que a única solução seria drenar a energia de outra pessoa para se fortalecer novamente. E a única participante que possui uma grande quantidade de energia armazenada é Clara. A garota desajustada passou grande parte do seu tempo brincando com várias bestas mágicas e involuntariamente conseguiu absorver a energia de todas as criaturas. Alikerd pede que Iruma segure a mão da menina para que ele consiga absorver uma parte de sua energia. O protagonista então estende sua mão na direção de Clara. A garota aceita ajudar e ao tocar na mão do seu amigo, entrega parte de sua energia para ele. Alikerd recupera suas forças e ao se unir a Iruma e Shaxx, o trio consegue conjurar o feitiço no nível máximo e fazem a Legend Leaf surgir de sua semente. Entretanto, com o surgimento da fruta lendária, uma névoa obscura aparece no local, e uma presença desconhecida surge na mente de Iruma, mas rapidamente desaparece. A dupla de desajustados finalmente está com a tão desejada Legend Leaf diante dos seus olhos. Nesse mesmo instante, os alunos são notificados que o Festival da Colheita terminou. Os 6.666 minutos se passaram e todos deveriam se dirigir até o ponto inicial e trocar seus últimos itens por pontos. Os candidatos restantes se reúnem no local e aguardam pelo resultado. A sala dos desajustados está nos arredores e esperam ansiosos pela chegada da última dupla, que com certeza surpreenderá todos os alunos. Alguns minutos depois, Iruma e Shaxx chegam junto de Clara e Nafra. A dupla carregava Legend Leaf, mas todos os candidatos sofrem com uma tremenda quebra de expectativas, pois imaginavam que o item tivesse uma aparência mais imponente. Os professores Balan e Suzy ficam empolgados com a chegada do ingrediente mítico. Eles se sentem extremamente felizes por presenciarem aquele momento histórico. Afinal, essa é a primeira vez que um aluno consegue encontrar a fruta lendária. Um dos instrutores questiona a dupla de como iriam dividir os pontos. Nesse momento, Clara e Nafra explicam que não desejam receber pontos nenhum do item lendário, porque eles deram apenas um suporte e tudo que desejam ver é a vitória de seus amigos. Então, Iruma e Shaxx dividem os 100 mil pontos da Legend Leaf e conquistam 50 mil para cada. Após a contagem de pontos de todas as duplas, a cerimônia de classificação tem início. Os participantes, os professores e até mesmo o diretor seguem ansiosos com a divulgação do resultado e desejam saber quem será o aluno que obterá o título de Jovem Rei Demônio. O professor Kalego então ordena que a classificação seja revelada. Em segundo e terceiro lugar no ranking ficaram Iruma e Shaxx com 50 mil pontos. E em primeiro lugar, Orabas Coco com exatos 58 mil pontos vence o grandioso Festival da Colheita. Grande parte dos participantes ficam inconformados com o resultado, mas a professora Suzy explica que o aluno conquistou uma grande quantidade de itens extremamente raros e por isso é o vencedor. Orabas sobe no palco e comemora sua vitória, mas dentro de si o demônio das ilusões se questiona do porquê parece que algo está errado. Ele acredita que teve uma vitória justa, mas não se sente confortável com o primeiro lugar. Iruma, por outro lado, segue pensativo. Ele recorda que passou por um treinamento difícil até dominar as técnicas com seu arco. Enfrentou diversos desafios para encontrar os itens para gerar a Legend Leaf e mesmo assim não ganhou o festival. Em meio a isso, Jess
Cass protesta contra o resultado. Ele explica que a Legend Leaf vale 100 mil pontos, porém o vaso em que ela está plantada vale sozinho 20 mil pontos. Dito isso, os alunos pedem uma recontagem imediata na pontuação dos desajustados. Os professores analisam e dizem que realmente se equivocaram, pois é a primeira vez que a Legend Leaf surge no festival. Então uma nova contagem é feita e os 20 mil pontos contidos no vaso do fim são adicionados na pontuação final. Com isso, Iruma e Shax recebem mais 10 mil pontos e conseguem a pontuação total de 60 mil para cada, que os coloca como os verdadeiros vencedores do Festival da Colheita. A turma dos desajustados e todos os participantes comemoram com intensidade a vitória da dupla. Orobas, por outro lado, sente uma sensação de alívio, ele não ficou em segundo lugar dessa vez. E ao refletir sobre suas ações, chegou à conclusão de que tinha ciúmes e ódio de seus adversários. O demônio das ilusões então se aproxima de Iruma e Shax e pede desculpas por considerá-los inimigos. O protagonista diz que está tudo bem, afinal ele apenas utilizou suas próprias técnicas e não tem nada de errado nisso. Orobas recebeu a admiração de outros alunos que reconheceram sua força para conquistar o terceiro lugar. Enquanto isso, a Mary se aproxima da dupla vencedora para parabenizá-los, mas rapidamente é surpreendida por Nafra. A presidente fala que o demônio fedorento fez um ótimo trabalho em ajudar a dupla de desajustados. Nesse instante, todos descobrem que Nafra faz parte do conselho estudantil e possuía uma grande importância para que os alunos conseguissem a Legend Leaf. Ele é o portador do regador arco-íris, e sem o objeto, a fruta lendária não poderia ser gerada. Essa é uma regra secreta que a professora Suzy resolveu adicionar naquele ano. Era como se o demônio fedorento fosse um personagem secreto e de importância extrema. A Legend Leaf também se manifesta e parabeniza os vencedores, o que deixa todos impressionados devido à sua habilidade de fala. Ela ainda explica que para conquistá-la foi preciso cumprir uma série gigantesca de desafios. Mas no fim, isso demonstrou quem é o demônio que menos age como um verdadeiro demônio. O portador da fruta lendária precisou demonstrar compaixão pelo próximo sem esperar nada em troca, se divertir com o absurdo, seguir suas próprias ambições e lutar por elas sem cansar ou desistir. A Legend Leaf encerra sua explicação e vai se preparar para o fim. Ela se solta do vaso e começa a flutuar em direção ao céu. A fruta lendária diz que vai dar um presente para todos para comemorar a vitória dos novos jovens reis. Ela aumenta seu tamanho e emite uma forte luz sobre toda a área. Quando o enorme brilho desaparece, todos os alunos e professores são surpreendidos com uma chuva de flores rosas. A floresta, que antes tinha uma aparência amedrontadora, é tomada pela cor suave de várias pétalas. As flores são levadas pelo vento e chegam até mesmo na instituição Bebbles. Iruma e Shax percebem que já haviam visto essas flores em outro lugar, mas antes que pudessem pensar mais sobre o assunto, Sullivan chega até o local e parabeniza a dupla. O diretor, com muito orgulho do seu neto, diz que em breve vai começar a cerimônia de premiação do Festival da Colheita. Os participantes seguem ansiosos, pois desejam saber se conseguiram finalmente subir de rank. Já no fim do dia, Sullivan chama ao palco os dois ganhadores do evento. O diretor entrega um manto e uma coroa para cada um. Ele oficializa diante de todos os alunos e professores que Iruma e Shax são os portadores do título de Jovem Rei Demônio. Além disso, o diretor segura as insígnias de rank e declara que a partir daquele dia, a dupla havia conquistado o rank 4. Os demais alunos comemoram e a turma dos desajustados se sente representada pelos dois garotos. Após isso, o professor Kalego assume a liderança e informa o rank dos outros participantes. Ele declara que o terceiro colocado, Orobas Coco, também subiu de nível e passou a ser do rank 3. Sabinox Sabro conquistou o quarto lugar e, com o seu desempenho no festival, conseguiu avançar para o rank 3. Em seguida, Kalego explica que irá adiar a promoção de Asmodeus. Com seu poder atual, conquistaria o rank 5, mas o garoto prodígio está satisfeito com o rank 4. Para ele é uma enorme alegria estar no mesmo rank que seu melhor amigo.
Dando continuidade à cerimônia, o professor dos desajustados diz que os irmãos Dorodoro conquistaram o 5º lugar, sendo assim suas insígnias são evoluídas para o Rank 3. Após isso, um instrutor assume a posição de cerimonialista de Kalego e explica que vai revelar os próximos colocados. Ele diz que agora também será levado em conta as atitudes dos participantes. Os próximos colocados são Pichero Agares e Gap Goemon. Eles foram os responsáveis por criar uma base de resistência no centro da floresta, e através disso conseguiram abrigar vários alunos que estavam passando por situações de perigo. Além disso, a dupla de desajustados conseguiu diminuir drasticamente o número de participantes desistentes graças à construção do castelo. Por esse motivo, eles conquistaram o Rank 3. Em seguida, a professora Suzy parabeniza a dupla que se tornou rival do grupo do castelo. Eles foram capazes de formar um exército de bestas mágicas. A liderança e a comunicação foram os pontos fortes. Sendo assim, Caim Kamui e Crossel Queroli conquistam o Rank 3. As bestas mágicas que observavam a cerimônia ao longe comemoram a vitória da Rainha de Gelo e se sentem felizes por participarem do seu grupo. E por fim, Ix Elizabeth também é promovida por seu poder. A aprendiz de Sucubus conquista o Rank 2. Sullivan parabeniza os 11 alunos que conseguiram subir de rank, e com uma grande comemoração, o Festival da Colheita chega ao seu fim. Os instrutores da turma dos desajustados se reencontram com seus alunos, e cada um deles comemora de uma maneira única com seus discípulos. A dupla vencedora procura por seus tutores. Shax chama pelo Professor Robin, mas não consegue encontrá-lo. Enquanto isso, Iruma é surpreendido com a chegada de Bástico. Ela fica furiosa com as estratégias que Iruma adotou no primeiro dia do evento, mas no fim diz que está orgulhosa do jovem. Após o festival, os alunos seguem de volta para a instituição Bebbles, e todos comemoram com uma grande festa de encerramento. O ambiente foi feito para que os estudantes conversem e relaxem à vontade, depois de 4 longos dias de sobrevivência. Orobas recebe um convite para dar uma entrevista para os batalhadores de transmissão, mas o garoto responde que não lembra exatamente do que aconteceu enquanto estava no evento. Sabe-no que os irmãos Dorodoro finalmente conseguem chegar a uma conclusão sobre a confusão de seus mestres. Eles finalmente descobrem que o Sargento Furfur foi o antigo mestre da dupla e não o Professor Balan. E enfim, Iruma está de volta na companhia dos seus grandes amigos Asmodeus e Clara. Queroli tenta se manter escondida depois do festival. A garota ficou conhecida como a Rainha do Gelo e atualmente possui uma legião de fãs. Mas a sua personalidade tímida não permite que ela viva essa fase novamente dentro da escola. Kalego diz ao Professor Balan que a turma dos desajustados foi merecedora de suas recompensas. Desde o início, eles se esforçaram ao máximo e colocaram todos os seus planos em prática. No entanto, sua admiração é destruída quando Iruma conjura Kalego como seu familiar na frente de todos. O protagonista se defende dizendo que todos pediram para ver aquilo e ele não poderia negar o pedido de ninguém. Kalego se enfurece e volta a brigar novamente com seus alunos. No fim daquele dia, Clara e Asmodeus acompanham Iruma até a sua casa e todos retornam para suas residências depois de 4 longos dias do Festival da Colheita. O protagonista é recebido de volta com alegria por Sullivan e Ópera. Galera, o que acharam do Festival da Colheita? Acharam justo Iruma e Shax serem os vencedores? Quais serão os próximos desafios no mundo dos demônios? Se quiserem a continuação dessa aventura, deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap de anime. Até lá!